Vitória! 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 Muito obrigado. Eu já estou vermelho, provavelmente. A voz está acabando, até hoje cedo na rádio eu já comecei a ter problemas, não sei se é uma alergia, uma gripe. Peço desculpas. Dom Bertrand, em nome do senhor, eu inicio a minha fala. E registrada a terra de Santa Cruz, eu começo com uma oração e uma reflexão. Antes de pedir resposta, antes de pedir livramento, Jesus nos ensinou a parar e a reconhecer quem Deus é. Antes de pedir essa resposta e livramento, ou começar essa jornada falando do problema, nós precisamos entender que existe um Pai, que o reino dele é maior que o medo e a vontade dele é melhor que a nossa. Ele está aqui, estamos reunidos em seu nome, e assim como o céu, seja aqui. Na minha reflexão, eu vou contar de uma maneira muito simplória, e peço desculpas àqueles que conhecem a Bíblia e a palavra. Vou contar do meu jeitinho, mas certamente a gente vai poder compreender onde eu quero chegar. Existe uma passagem do Antigo Testamento que lembra de uma viagem de Jacó para visitar o irmão Esaú. Me perdoem os conhecedores, eu vou tratar de um jeito muito simplório. E nessa viagem, Jacó, ele durante uma parada, uma pernoite, ele é intimado, convidado, enfim, a travar uma luta com Deus. Repito, eu estou contando de uma forma muito simplória, me perdoe os conhecedores da Bíblia. Ele luta até o fim, Jacó, ele não se entrega em nenhum momento, e no fim daquela noite, daquela madrugada, já para amanhecer o dia, Deus, percebendo que Jacó não iria se entregar em hipótese alguma, crava uma espada em sua coxa. Jacó sai daquela luta derrotado e transformado. Sai manco daquela luta, sai ferido daquela luta, com a certeza de que lutou até o fim. Dessa história, eu tiro 3 lições que transformaram a minha jornada. A primeira lição, e reflete essa guerra espiritual que nós estamos vivendo agora, porque não dá para dizer que não é, é uma guerra espiritual sim. A primeira lição é que nós jamais teremos a possibilidade de escolher com quem lutar. Se Jacó pudesse escolheria qualquer outro adversário, manda o mais fraco aí, justamente Deus. Lutar com Deus, não tem nada mais fraco do que esse com quem eu vou enfrentar hoje. Eu faço aqui um paralelo à nossa realidade nesse momento do Brasil e vejo o tamanho dos nossos opositores, o tamanho daqueles que nós estamos enfrentando, o peso de suas canetas e a repercussão de suas decisões. É contra esses que nós estamos lutando hoje. E se eu pudesse escolher, escolheria alguém bem mais fraco. A segunda lição, nós jamais teremos a oportunidade de escolher a hora de lutar. Se Jacó pudesse escolher a hora, certamente ele escolheria estar descansado, à luz do dia, junto do seu povo, da sua gente, preparado para aquela luta. Nós não temos a possibilidade de escolher a hora de lutar. A hora de lutar é agora. Nós estamos sendo convocados para uma batalha. E essa batalha se dará num primeiro turno no dia 4 de outubro de 2026. Como segundo turno,
com o segundo turno marcado. Eu desejo que ele não venha a existir no dia 25 de outubro deste ano. Quando eu digo que nós não podemos escolher a hora de lutar, um paralelo aí na vida de muitos, é aquele momento onde tudo estava tão bem. Poxa, mas justo agora acontecendo isso comigo, nós não temos a possibilidade de escolher a hora. E a terceira lição, e talvez a mais importante delas, extraída dessa luta, onde Jacó sai derrotado e transformado, que nós tenhamos tido a possibilidade de tirar essa lição naquela triste noite de 30 de outubro de 2022, onde nós lutamos até o fim e fomos traídos por um resultado. Nós nos transformamos a partir daquilo ou assistiremos isso acontecer de novo para reclamar de novo da hora e do adversário, do momento e do adversário? Nós precisamos nos transformar diante das oportunidades, para que nós não venhamos a dizer, de novo isso acontecendo comigo. Nós já vivemos uma única vez. Naquele 30 de outubro de 2022, o coração apertado, o choro de um filho. Eu me lembro perfeitamente, eu vivi isso em casa. Quem assistia ao vivo naquele momento, na transmissão da ainda jovem News Bauru, a quem eram os filiados, vai se lembrar da minha cara de absoluta tristeza e decepção. Mas certos de que aquela oportunidade seria para nos transformar, nós lutamos desde aquele dia. E eu venho dizendo numa frase que aparentemente é também muito simples: no sofá nada vai mudar. Enquanto estivermos sentados no sofá, nada vai mudar. Muito obrigado. E que nós tenhamos a oportunidade de entender o nosso tamanho, a nossa importância nessa jornada. Conversando com o senhor Roberto aqui há pouco, ele me falava de um copo, e eu usei outro dia esse exemplo na Univerde, falando sobre um copo com água limpa. Se desse copo de água limpa eu apenas colocar uma gota de água suja, eu posso entender que daquela água eu não beberei mais. Entretanto, eu vou usar talvez o maior símbolo do nosso estado de São Paulo, que é o rio Tietê, que sai da região metropolitana de São Paulo, absolutamente morto, poluído, destruído, e chega na região de Bauru, onde eu moro, absolutamente limpo e pronto para banho, para pesca, porque a água se renova, e o nosso voto significa o renovar dessa água, a limpeza disso que virá. Daí a importância de conscientizarmos todos a lutarem conosco essa batalha do 4 de outubro de 2026. Que nós venhamos a entender, isso eu disse hoje numa entrevista que participei de um podcast, sobre liberdade. Quando eu falo sobre liberdade, você se sente livre para fazer o que você faz? Não. Você já se sentiu livre alguma vez para fazer o que você faz? Não sei. Por que não sei? Porque em algum momento eles nos manipularam a um ponto e nos induziram a um ponto onde nós, lá em 2014, discutíamos Aécio e Dilma, achando que era um grande negócio votar em Aécio. Fomos induzidos ao erro, não. Eu comparo aquela criança que fica naquele cercadinho, a Sara, onde a Fabiana coloca a Sara para brincar, aquele cercadinho 2x2, os brinquedos, tem o TT, tem a Chuquinha. Nós éramos aquela criança naquele espaço 2x2. Nós tínhamos toda a liberdade do mundo para brincar ali. Quando nós viemos a precisar da liberdade, na hora de comunicar, na hora de lutar, na hora de se posicionar nas redes sociais, nós descobrimos que nós não temos liberdade. E é por essa liberdade que nós nunca tivemos que nós vamos precisar lutar. Olha o que eles estão fazendo conosco
desde o dia 14 de março de 2019, dia da abertura do inquérito das fake news. Naquele dia, ou a partir dali, eu vi amigos, jornalistas, sendo colocados dentro de um inquérito sem pé nem cabeça, diante de mais um experimento teratológico do Supremo Tribunal Federal, que rompeu e rasgou a Constituição a partir daquele 31 de agosto de 2016, quando Dilma foi empichada e Lewandowski disse: vamos mantê-la elegível, vai que ela quer ser uma merengueira. E nós assistimos Dilma, em 2018, empichada, com a lei do impeachment fracionada, disputando uma eleição em Minas Gerais para o Senado. Ou seja, eles experimentaram ali o que era ter na presidência do Senado e na presidência da Câmara parlamentares que deviam processos dentro do Supremo Tribunal Federal que são retirados da gaveta numa forma de ameaça. E eles experimentaram e viram que deu certo. E a partir dali, vejo que temos na condição de presidente do Senado, ao longo desse tempo, e na presidência da Câmara, devedores que, em função das suas dívidas, colocam o Brasil no lixo. É disso que nós precisamos nos libertar. E que os partidos entendam, eles têm a responsabilidade de nos oferecer opções de qualidade. Quem tem que fazer essa peneira não somos nós. Quem nos oferece a opção é o partido. E que o partido honre, no caso da direita, na direita conservadora, que o partido honre e nos ofereça candidatos com a qualidade que precisamos para entregar 50% da Câmara e 50% do Senado, e assim nós vamos mudar o Brasil. Caso contrário, nós vamos continuar a correr na esteira. Para finalizar, se existe um assunto que fura a bolha, esse assunto é a economia. Desde a última sexta-feira, eu venho trazendo números e tentando mastigá-los para facilitar a vida de quem busca a compreensão de um assunto tão chato que é a economia, mas afeta a todos independentemente da ideologia. O presidente Bolsonaro pegou a dívida pública na casa de 80% do PIB. 80% do PIB. Ou seja, a cada R$1.000 que você ganha, 800 para pagamento de dívida. Sobrava 200 para comprar o tênis do filho, abastecer o carro, uma reforminha da casa, e a gente sabe que um lar não se sustenta dessa forma. Bolsonaro traz a dívida pública para 71,7% do PIB, de 80% para 71,7%. Isso aumenta a capacidade de investimento, isso melhora a relação do governo com o que ele pode fazer por nós. Lula pega, dia 1º de janeiro de 2023, 71,7% do PIB comprometido com dívida pública, e hoje, não tem chute, hoje o número é 81,9%. Olha a situação que nós vamos pegar o Brasil. Nesse mesmo momento, em 2022, reta final do governo Bolsonaro, dívida pública total, estou arredondando um pouquinho para cima, é 5.950, ok? 6 trilhões era a dívida pública nesse mesmo momento em 2022. 6 trilhões de reais. Dívida pública agora, nesse mesmo momento, 10 trilhões de reais. Sabe quem vai pagar essa conta? Nós, independentemente da ideologia, independentemente do que pensa ou defende, todo brasileiro vai ajudar a pagar essa conta de um governo que, somente no mês de junho, aumentou a sua dívida pública, ou a nossa dívida,
em 240 bilhões de reais. Ou seja, junho com 30 dias, a nossa dívida aumentou 8 bilhões de reais por dia. Minha pergunta, o que a sua vida melhorou? 8 bi num dia de dívida. Não melhorou porque agora tem médico no postinho. Não tem. Não melhorou porque agora tem vaga na creche. Não tem. Melhorou porque a infraestrutura da rodovia por onde meu marido passa com o caminhão melhorou. Não melhorou. Continua a matar. Cobra um pedágio, continua matando. Olha o que nós temos pela frente. Em qualquer país justo e honesto, a imprensa estaria contando isso a todo instante. Entretanto, 3 bilhões e meio de reais foram usados pela Secretaria de Comunicação Institucional do Governo Federal para patrocinar, infelizmente essa é a palavra, para investir no convencimento de jornalistas, nos seus editoriais e nas matérias veiculadas por veículos de comunicação que destroem o Brasil. O nosso dinheiro patrocina essa farra. A gente tem que lutar pelo Brasil que a gente quer. Eles já tomaram conta. Nós precisamos honrar essa família imperial que nos trouxe até aqui. Lembrando que o que eles estão destruindo há 40 anos aproximadamente no Brasil, fazendo o recorte do processo que eles chamam de redemocratização, que começa em 1986, com a chegada de Sarney ao poder, plano cruzado, enfim, pouco antes, eu sei, eu creio, mas vamos pegar 40 anos para facilitar a nossa compreensão desse recorte de linha do tempo. Eu não posso achar que eles vão conseguir, em 40 anos, destruir o que uma família levou séculos construindo, a partir da história que vem de Portugal, a partir das nossas raízes cristãs, a partir daquilo que nós trazemos como princípios e valores. Eu não posso acreditar que nós vamos perder para 40 anos. O solo é árido, a terra está seca e rachada, mas a semente está ali. Nós precisamos nos responsabilizar e fazer, de uma vez por todas, que esse regar venha através da informação, da conscientização e que parta de cada um de nós. E por falar em semente, eu também sempre trago uma lição que aprendi, e é bastante interessante, que diz o seguinte: quando você parte uma maçã, Dom Bertrand, irmão, quando você parte uma maçã, você tem a tranquilidade de contar quantas sementes ali existem. Mas você jamais terá a possibilidade de saber quantas maçãs existem dentro de cada semente. Qual a semente que nós estamos plantando? Obrigado por me ver. Muito obrigado pelas palavras, Alexandre Pittori. Gostaria de alertar aos mais jovens, principalmente aos homens mais jovens, se pudessem dar lugar às senhoras que estão em pé, eu agradeceria bastante, viu? E agora eu gostaria de convidar a palavra, talvez uma das pessoas que mais sofreram censura na direita nos últimos anos. Já teve aí pelo menos 3 vezes nos últimos 2 anos seu canal censurado. E com certeza é uma grande referência no jornalismo. Está há mais de 15 anos juntando a direita, trazendo pessoas relevantes na sociedade a serem relevantes também na mídia, porque é do povo que nós precisamos que seja representado na mídia, na política e nas situações de poder. Quero trazer ao palco o Ricardo Roverano. Muito obrigado. É tão revigorante estar aqui. Há um ano a gente fez o primeiro simpósio conservador e montou um auditório aqui nessa casa. E eu achava que nesse segundo ano a gente ia conseguir muito mais tudo.
e que todos os problemas iam se resolver, que a gente ia conseguir fazer tudo. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Há cerca de 3 meses, eu estava nessa casa aqui, andando pelos corredores e entrando gabinete por gabinete, um por um. Eu entrei nos gabinetes da direita, eu entrei nos gabinetes da esquerda, eu entrei nos gabinetes do centro, eu conversei com praticamente todos os deputados aqui dessa casa. A minha intenção que eu queria fazer aqui era fazer com que a população conhecesse quem eram de verdade os seus deputados, o que é que eles estavam fazendo. Eu me recordo de um amigo chegar para mim e dizer assim, falar, ô Verano, não tem um jornalista cobrindo a Assembleia Legislativa de São Paulo. 94 deputados que ninguém sabia o que é que estavam fazendo. Porque uma Assembleia Legislativa é o caminho do meio, né? Ela não é a vereança dos municípios e ela não é a Câmara Federal. Para que serve na vida política uma Assembleia Legislativa? Para você formar chato. Para você dizer quem está, o federal de quem está com o município de quem? Quem faz esse contato? Quem faz esse meio de campo? Deputado estadual. E eles se incomodaram muito. Eu vi acontecendo comigo. Eu não vivi, eu estava lá. Né? Brigas nesse corredor, pessoas saindo para fora do gabinete, coisas que eu nunca contei. Eu nunca contei isso. Saindo para fora dos gabinetes dizendo, tem jornalista aqui, tem jornalista. corre, tem jornalista aqui. Eu lembro de assessor de imprensa pegando o telefone assim comigo do lado, dizendo para o deputado, a imprensa está aqui. Eu acho isso incrível. Só que tem uma coisa. O meu intento, quando eu comecei, isso não era fazer mal para ninguém. E nem, eu não queria vir aqui, o cara da direita vai ferrar a esquerda. Eu entrevistei deputados aqui do PSOL. Quando eu conversei com eles, eles perguntaram, eu não vou dar entrevista para canal de direita. Eu falei, olha, eu não vou bancar o pessoal do MBL e fazer o Ivolanda, né? Da entrevista, tinha que fazer pegadinha, né? Eu não faço isso. O que eu posso garantir é que eu não vou sacanear vocês. O que você falar, vou pedir até para o seu assessor vir aqui gravar para eu falar e esses líderes eu vou estar na entrevista. Eu vou conversar com todo mundo, você vai falar o que você tem que falar. Se a população do lado não gostar, você e ele. Eu estou aqui só para transmitir. E eles abriram as portas para mim. Eu conversei com a esquerda, conversei com o centro, conversei com a direita. E aí, num belo dia, num domingo, eu acordei com a mensagem de que o canal do jornal que eu tenho, que hoje o nome do meu jornal não pode ser pronunciado na internet. Eu não estou brincando, não estou exagerando. Qualquer canal. Está aqui o César, né? César, quantas vezes eu estou aqui lá quantas vezes eu entrei no gabinete da Fabiana? Né? Se qualquer canal que eu for dar entrevista, participar, e eu disser o nome do meu jornal, este segundo canal é penalizado. A plataforma pune eles, diz que o canal está fazendo, como é que é? Quando você tira o vídeo que foi proibido num canal e coloca no outro. Quando eu tentei criar mais um canal, eu falei, vou criar um outro, então, reserva. Chamei as pessoas para vir, encheu rapidinho, deu o número de visualizações. Eu falei, eu vou lá fazer reconhecimento facial para que eu possa liberar as lives, né? Eu possa fazer as transmissões ali, caso aconteça alguma coisa com esse canal. No momento em que eu passei o celular no meu rosto, apareceu assim, ó, eu não estou brincando, isso é coisa de filme, tá? Apareceu assim, você violou as diretrizes da comunidade. Vocês viram já o rosto de um jornalista violar as diretrizes da comunidade? Vocês estão rindo? E tinha uma turma de fora agora há pouco, com um batuque na mão, sambando ali, gritando que eles estão lutando por democracia. Democracia, por definição, regime onde todos têm voz. Eu nunca tive medo de entrar no gabinete de alguém
esquerda e conversar com eles, sentar lá dentro e conversar. E todos eles que me aceitaram portas adentro têm boas lembranças de mim. Todos. Nenhum deles está falando, o Roberto entrou aqui e me sacaneou. Nenhum deles tem essa marca. Um dia, no começo do ano passado, meu amigo Hero está ali, eu faço questão de apontar para ele, ele me falou que tinha uma deputada nessa casa aqui que era diferente. Eu vou contar isso. Ele me contou, disse que tinha uma deputada nessa casa que era diferente, que ela ia comprar a briga da direita, que não sei o que lá. Ela era honesta, etc. Tá bom. E ele veio aqui e me apresentou a Fabiana. Eu lembro até hoje, eu chamei a Fabiana no corredor e eu vi ela aquele rostinho ingênuo dela. Eu perguntei para ela, Fabiana, você sabe onde você está entrando? Ela falou, sim. Eu entendi na hora, não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Aí ela virou, eu virei para ela e perguntei, Fabiana, eu vou perguntar sério para você. Até onde você está disposta a ir? Até onde você está disposta a ir? Porque eles não vão ter dó de ninguém. Não tem regra com esse pessoal. E a Fabiana, ao longo desse ano, descobriu que não tem regra com eles da pior maneira. Um dia ela foi fazer um manifesto, foi histórico, ela abriu a câmera, fez uma atuação dela, um argumento quase que teatral, foi parar na mídia internacional. Foi todo mundo atacando, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é racismo, porque não sei o quê. Ninguém quis ouvi-la, mas o medo tomou conta. O medo toma conta, o medo paralisa. O medo paralisa. E para estar aqui não é fácil. E quando eu falo estar aqui, não é aqui no púlpito, não. Estou falando vocês todos aí, tá? É de vocês que eu estou falando, não é de mim. Eu sou mais um aqui. Eu não sou nada. E hoje aqui eu queria aproveitar esse ensejo para fazer uma homenagem. Não é só para a Fabiana, não. Eu queria homenagear uma outra pessoa. Eu entrei em contato, pedi para ele entrar ao vivo, mas ele está em viagem e não vai poder entrar ao vivo. Eu vou pedir para o nosso amigo, solta aquela imagem na tela, primeiro. Ô, da cabine, close the back. Bota aquela imagem lá para a gente, isso. É do Chesterton. O Chesterton ele diz que você entrar numa guerra não é porque você odeia o inimigo, é porque você ama quem você quer proteger. O verdadeiro combustível de uma guerra não é você ter ódio do inimigo, mas é você saber que você tem que proteger. A Fabiana hoje fez muito bem, ela trouxe a filha aqui no colo, né? Ela sabe que ela tem que proteger. A gente olha para vocês aí, e se vocês soubessem o que esse pessoal tem para vocês, vocês vão entender. E acho que a grande maioria entende. Por que a gente é perseguido? E somos perseguidos. Eu esse ano, eu estou numa situação que eu achei que eu nunca fosse viver, mas eu estou feliz por estar passando por isso. Eu conversei hoje o Alan dos Santos, na timeline, fez uma homenagem para mim, eu fiquei muito emocionado, lembrando do passado. Mas é uma loucura. Obrigado, viu? Obrigado, a pessoa já deu aqui. Você olhar por onde você passou e você vê, olha, eu não posso abrir a boca. Eu já tive 3 canais, fui derrubado. Jornalismo. A função do jornalismo é uma função simples. A gente vem até as casas legislativas, até as casas executivas, conversa com os quadros políticos, descobre o que está acontecendo, vai, faz a apuração. Esse cara está falando a verdade ou ele quer que eu fale isso para beneficiar ele? Você vai lá, faz a apuração e explica para as pessoas, fulano, está acontecendo isso aqui. E o cidadão comum, que não tem tempo de ficar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais, na esplanada, no Planalto, descobre o que está acontecendo. Fala, agora eu entendi que rumo que o país está tomando. E se a gente falar o problema, não é só você dizer o que está acontecendo, é você não ser pautado por eles. É você não estar recebendo aquelas verbas que
todo mundo sabe muito bem de onde vem. E aí você abrir a câmera para falar, o Lula é maravilhoso. E o Lula é sou muito maravilhoso. Você abrir a câmera para falar que o Lula é maravilhoso e tá aqui a pedra do Bolsonaro. O Bolsonaro levantou outra vez em cima de mim. Você imagina a situação, né? Eu vou pedir para o pessoal da cabine botar os slides. Vocês conseguem? Eu só vou fazer uma rápida passagem aqui. Eu queria homenagear hoje um sujeito que é um dos filhos do Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro. Por que eu quero homenagear o Eduardo Bolsonaro? Porque eu vi muitos jornalistas dizendo, bolsonarismo isso, bolsonarismo aquilo. E o que eu percebi é que eu não tinha a mínima ideia, a ideia mínima, de maneira humilhante mesmo. Pode tirar aquilo. Do que se tratava. O pessoal da cabine pode tirar, que é só para... Esse show de slides depois eu vou deixar disponível aí. O pessoal vê como é que faz para fazer download, tá? Tem um show de slides ali. O pessoal não fazia a mínima ideia do que é bolsonarismo. Eles acham que bolsonarismo é um bando de gente que gosta de Bolsonaro. Aí você observa, você fala, pera um pouquinho, até legal, o César é cientista político, o Dom Bertrand é cientista político, uma porrada de gente é cientista político. Será que é um bando de gente que gosta do Bolsonaro? Por que então que ele encheu, fez manifestos históricos que você não via nem desde os Direta Já? Como isso aconteceu? É porque as pessoas gostam dele? Eu gosto de gemada, mas eu não vou até Paulista para comer uma gemada, né? Meu prato de casa, lá, o ovo lá, acabou. Não é por gostar. Então me debrucei sobre esse fenômeno do que é o bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? E aí, quando eu fui estudando esse fenômeno no sentido sociológico, eu entendi coisas muito interessantes. Bolsonarismo não é sobre o presidente Bolsonaro. Bolsonarismo não é sobre o presidente Bolsonaro. Bolsonarismo é o seguinte, você tem uma esquerda que domina o país, domina o ambiente cultural, domina absolutamente tudo e não dá espaço para ninguém. As pessoas, assim como eu, assim como todos que estão assistindo esse teatro mambembe, sendo perseguidos, todo mundo que está assistindo isso se pergunta por quê? Porque eles querem ter o controle do discurso. Então você tem uma esquerda que domina as faculdades, que domina os sindicatos, que domina até as igrejas hoje. Você vai encontrar até igrejas. Todas as instituições têm um agente de esquerda dizendo para eles o que eles devem pensar. A Bárbara aqui contou na rua aqui a passagem dela, e etc. Eles dominam esse ambiente. E aí surge a internet, e de repente na internet você pode falar. E aí você diz, eu discordo de você. E eles entram em pânico. Eles entram em pânico. Pânico. Peraí, aqui a gente não controla. Jornalistas lá, das grandes emissoras, eles estão ali para concordar com o que a gente fala. Agora, tem alguém falando que eu não sou maravilhoso, sabe? Me empurraram, eu caí, foi tal de velho barreiro. Brincadeiras à parte. Então, nesse caso, você vê o seguinte, você fala, todo esse pessoal que queria falar, eu não concordo com isso, eu sou cristão, eu não concordo com aborto, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com droga, não concordo com isso. Todo esse pessoal estava calado e queria falar. Quem percebe primeiro isso foi o professor Olavo de Carvalho.